Olá, seja bem-vindo à nossa sessão número 3 desse stream de conhecimento que a gente chama de Inteligência Artificial 412. O modelo mental é a trilha que a gente criou para debater inteligência artificial num nível mais executivo e numa perspectiva aí mais de liderança. E por que é importante entender que são tantas as possibilidades de entendimento que parece aí um grande caleidoscópio? Então vem comigo imaginar o seguinte: nós aqui da Startse somos autênticos na tarefa de detectar e decodificar sinais. É o que a gente faz quase que diariamente há muitos e muitos anos. E a gente sempre usou a mentalidade do efeito flywheel para entender não só que uma novidade ela era bacana, era entender se essa novidade, se essa transformação, se essa tecnologia, se essa mudança de comportamento, se ela era efêmera ou se ela era sustentável. E não só isso, entender que implicações isso tinha. E também não só isso, as implicações dessas implicações. Isso é a maneira de antecipar e entender melhor aí os potenciais impactos que tem nas profissões, nos trabalhos, nos investimentos e aí também nos negócios. É o que a gente sempre chamou de radar de sinais, ok? Isso é a mentalidade de eu conseguir decodificar as coisas e conseguir saber, esse negócio está aparecendo lá, é distante, que tamanho que é, que tempo que leva para chegar, é um passarinho ou é um foguete, é um drone ou é um míssil, entenderam? Isso é a mentalidade de um radar de sinais. Executivos, líderes profissionais, eles trabalham tão enfurnados no dia a dia que muitas vezes eles não possuem o tempo e o espaço para amplificar essa capacidade de detectar sinais. Então nós vamos trazer aqui 12 potenciais emissores de sinais e que tangem a inteligência artificial. Então eu vou fazer isso em 4 blocos. O primeiro é o seguinte: para entender os impactos da inteligência artificial numa perspectiva executiva e de liderança, eu tenho que entender e fazer minha organização entender de ferramentas e tecnologias de inteligência artificial. No core, no centro, isso são tecnologias. Como hoje houve uma explosão de microferramentas, todo mundo acha cool e legal ver ferramenta. Mas não é isso necessariamente que dá a estrutura de negócio. Existem ferramentas para produtividade individual, para desenvolvimento do meu time, ou talvez para transformações profundas do meu negócio. Então sim, eu tenho que entender o que está irradiando do ponto de vista de ferramentas de uso individual, legal, e coisas de arquitetura tecnológica mais estruturantes para a minha organização. Segundo, eu tenho que entender de talentos e habilidades. Por que as pessoas boas que conhecem com isso vão querer trabalhar comigo? Então, essa falta de talentos no mercado, porque é uma demanda muito grande. Ou quais são as habilidades novas? Quais são os seus skills, os meus skills? Como que a gente faz um reskilling profissional? O que a gente tem que entender? Por que nós defendemos que não saber promptar uma ferramenta generativa é quase não ter um letramento básico sobre isso? Então eu tenho que ficar monitorando shortage de talentos e também desenvolvimento de novas habilidades, para mim e para os times. Terceiro, eu tenho que saber de onde é que irradiam essas informações. Quais são as melhores fontes de informação que vocês usam para se manter informados sobre as tendências e transformações de inteligência artificial? Quais são os planos de educação da academia tradicional e cursos livres, e a Startse provê tantos, para que as pessoas consigam entender mais de inteligência artificial? Agora, se eu ficar entendendo desses 3 itens aqui, eu consigo antecipar, eu consigo aumentar meu repertório, eu consigo ter uma monitoração ativa e eu tenho um radar mais tangível, mais prático do que pode estar acontecendo. Vamos dar um exemplo do agora. Isso aqui é o Fala Aí Cruel. Fala Aí Cruel. Então esse é o meu GPT. Então se vocês entrarem lá, cruel.xyz, e vocês forem pagantes do chat GPT Plus, vocês podem entrar no meu ambiente GPT e debater qualquer assunto de inteligência artificial praticamente comigo, que não é comigo, mas é alimentado muito pelos conceitos e coisas que eu crio. Então, olha só, até quando que era possível algum de nós, sozinho, criarmos uma aplicação prática de aprendizagem, de reskilling e usando ferramentas que estão aí na mão com um potencial desse? Por que se fala isso? Porque a gente vê hoje que esse conjunto de tecnologias, ferramentas, competências, talentos e novos ciclos de aprendizagem rápida tem permitido reconstruções incríveis aí de processos a produtos, né? de modelos de negócio a redesenhos eventualmente de cadeias inteiras. Vamos lá para mais 3.
3 coisas que podem irradiar sinais que grupos de liderança, profissionais atentos, deveriam monitorar e se manter ativos do ponto de vista de percepção. Primeiro, clientes influentes. Ah, eu gosto, não gosto, quero, não quero. Se você não entender o que está acontecendo, o cliente não vai querer papo com você. Não ter papo bom, não ter um papo do zeitgeist, né? o novo espírito da época, é um distanciamento de realidade. Então, os clientes influenciam. Os clientes estão fazendo, quando os clientes leem uma notícia ou sabem uma coisa, eles inferem. Então, monitoração de clientes sob a ótica de inteligência artificial é fundamental para detectar os sinais que vão trazer impactos aí na sua profissão, no seu trabalho, no seu negócio. Outro, eficiência e produtividade. Essa é uma das primeiras coisas que consegue fazer o payback do uso tecnológico, que é o quê? Reimagine um flow de trabalho seu. Imagine, desenha no papel aí o processo mais relevante do seu negócio. Agora reimagine ele completamente empoderado por inteligência artificial. É possível que a gente tenha saltos de produtividade? Não sei, cada um de nós tem que descobrir. Quem tem radar bom, em tese, consegue ter mais repertório e consegue ver mais possibilidades. Terceiro, o que a gente chama de folding de indústrias, que é a dobra de indústrias. Já há algum tempo nós percebemos que muitos setores não ficam mais presos no seu conceito de setor. E quando essas tecnologias surgem, elas permitem uma dobradura, né? Ela faz uma nova lógica de desenvolvimento de setores, reconstruções quase de cadeias inteiras. 2 exemplos aqui. A Amazon, poderosa, anunciou $1 bilhão de deal de compra do Microsoft Office com a Microsoft. Tá vendo a dica aqui? A dica aqui é o seguinte, ninguém mais é bom sozinho. Se eu não conseguir ter complementariedade, se eu não entender, eu vou ter uma dificuldade de operar nesse novo mundo. Que outro exemplo que está aqui? Esse é o exemplo aqui também muito interessante, que é uma notícia da própria Microsoft. E a notícia da Microsoft, na verdade, no reporte anual de resultados financeiros da Microsoft, Satya Nadella, o CEO, ele reporta que uma empresa da América Latina, Mercado Libre, como está escrito lá, ele reporta que essa companhia reportou que está tendo um aumento de produtividade de seus desenvolvedores de software na ordem de 50%. Na ordem de 50%. Então, usando ferramenta de IA generativo, copilotos, os times têm uma produtividade, imagina, quase dobrada. Mas o que isso significa para mim? Significa que se essa indústria se transformar, o custo para se manter software, para se desenvolver software, se criar soluções digitais novas, ele pode diminuir barbaramente, ou seja, ele pode acelerar. Isso também significa que todo mundo que tem contrato com desenvolvimento de software vai ligar seus fornecedores e vai dizer, pô, você já está usando o copiloto aí? Então, entender de influência de cliente, aplicações para eficiência e produtividade e desdobramento de indústrias e setores é fundamental para entender tendências, mudanças que podem criar grande impacto na indústria. Quais são outros 3 emissores de sinais que é muito importante ficar ativo? O ecossistema de startups, obviamente, porque ele é o ecossistema que às vezes facilita a inovação e às vezes ele prende, porque as pessoas ficam fechadas dentro de um ecossistema achando que criar startup é o essencial. Não é, no final é tudo inovação, né? Como disse o fundador da OpenAI, que foi antes... Ele foi o CEO da Y Combinator, que é a maior aceleradora do Vale do Silício de Startups. Ele disse, o negócio não é startup, o negócio é inovação. Startup é o meio para viabilizar isso. Outra, como você monitora corporações, o que as grandes corporações estão fazendo e o que essas Big Techs, hoje uma disputa brutal entre esse mundo das Big Techs, que constrói e reconstrói computação de nuvem. Por que isso é relevante? Porque significa que chega para nós, mortais, a possibilidade de subir nos ombros dos gigantes. Criar soluções tecnológicas que antes eram inviáveis economicamente para alguns setores e alguns tipos de empresa. E por último, por onde anda o dinheiro? Capital, investimento. Já ouviu aquela? Follow the money. Siga o dinheiro. Entenda como ele está se movimentando, que é uma maneira de antecipar o que está acontecendo. Pois é, incrivelmente nós chegamos a 200 empresas unicórnios em IA. São 200 startups que atingiram o valuation de $1 bilhão. No ano de 2023, 15 delas. Da AI 21 Labs de Israel,
até empresas como Character AI, que tem um brasileiro como fundador, até outras empresas de tipo Runway, que eu, por acaso, adoro usar para fazer vídeos editados e conseguir fazer também aí esses ambientes multimodais. Ou seja, observar o ecossistema de startups, entender o que as corporações tradicionais e as Big Techs estão fazendo e entender o fluxo de capital é uma maneira muito sóbria de entender futuro e desdobramentos de impacto de inteligência artificial. Por último, os últimos 4, é entender de políticas de regulação, riscos e segurança organizacional e pesquisa. O que tem de research e que apontamentos e desdobramentos de futuro isso pode ter, que é um pouco de horizontes aí de transformação, né? Então, o mundo hoje está muito tenso a respeito de políticas e regulação. Precisamos regular, precisamos proibir, o que é uma boa regulação, o que é propriedade intelectual, de quem é o direito, se eu gerei uma imagem lá no Midjourney, de quem que é aquela imagem, por que algumas empresas tech estão escorando o seguro? Se você gerar imagem aqui comigo e você usar numa campanha e te processarem, eu banco isso aqui, eu te conseguro com esse negócio. Então, esse entendimento geral econômico é fundamental, porque os impactos nunca são tecnológicos, eles sempre são econômicos. Qual é que seria um exemplo disso? É entender de maneira geral governança. IA é um assunto de um ou assunto de todos? Então, IA é um tema de governança. Aqui na Startse nós chamamos de AI Office. Pensa o seguinte, a lógica de governança numa empresa, na sua empresa, o que tem a ver isso com esse mundo de IA com a área de TI? É arquitetura, é stacking, né, de pilha de software, ele é segurança de dados. O que tem a ver com o RH? Quais são os movimentos de letramento novo, de desenvolvimento? Qual é o futuro do trabalho para a gente defender os nossos times e as pessoas que colaboram com a gente, mas também apontar e desafiar elas a aprender mais. O que tem a ver com a área de financeira? Quem é que vai fazer o funding? Quem é que vai fazer, como a sua empresa está fazendo investimento de experimentação rápida e entendendo que pode ter ganhos e saltos de produtividade? E marketing e vendas, como que você está usando todas essas tecnologias no produto fim? No produto, no serviço, no relacionamento com o cliente? Como na área legal, regulação e ética, e também se você pensar em inovação, pesquisa e desenvolvimento, quais são os temas aí que deveriam ter inteligência artificial na sua agenda. Tipicamente, isso aqui é um desafio de governança, uma maneira ampla de ver isso. Então, uma maneira de entender e antecipar sinais e transformações é observar políticas de regulação, as novas brasileiras que estão surgindo, é entender dos riscos de segurança e talvez o maior risco de todos é o não letramento. E o terceiro aí é entender o que está acontecendo de pesquisa também, mais específico no seu setor, na sua profissão, na sua área, porque isso é uma maneira de antecipar movimentos. Então o que acontece nesse fechamento do 412 com vocês? IA é uma dobra no tempo. Um conjunto de eventos que causa rupturas sucessivas e não só um eventinho legal que transformou isso ou aquilo. As pistas todas dão sinais e se eu entender os 4 maneiras de observar e os 12 temas a observar, 4 vezes 12, eu crio esse modelo mental que me permite estar muito ativo e antecipar mudanças, né? Isso não é acertar futuro, isso não é futurologia barata, isso é, na verdade, uma responsabilidade pessoal, profissional e organizacional de entender futuro. 412, 4 lugares, 12 temas. Com isso, a gente se protege e se defende muito bem. E a Startse talvez seja o lugar para te acompanhar nessa jornada. E com essa mensagem, eu te convido para o nosso último encontro.